Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula passada nós aprendemos o que é uma inequação produto e o que é uma inequação quociente. Na nossa aula de hoje eu quero trabalhar com vocês alguns exercícios disso. Primeiro exercício, resolva. Aí nós temos uma inequação quociente. Menos x mais 4 sobre x menos 5 menor ou igual a zero. Primeiro passo, você resolve, divide a inequação em duas equações. A primeira, o numerador eu vou chamar de f de x, o denominador eu vou chamar de g de x. Aí eu quero encontrar quando que f de x é maior do que zero. Aí eu vou resolver aqui como uma equação normal, tá bom? F de x é igual a zero, quer dizer que menos x mais 4 é igual a zero. Ou seja, menos x é igual a menos 4, x igual a 4. Multipliquei por menos 1 os dois lados, tá bom? Beleza, então no meu ponto x igual a 4, ela é zero. Como o meu A é negativo, tá vendo? Aqui essa f de x é menos x mais 4. Então ela é decrescente. E como eu já expliquei para vocês, as funções decrescentes, o gráfico das funções é assim, ó. Tá? Aqui ela é positiva e aqui ela é negativa, beleza? Agora eu vou fazer a minha g de x. G de x é igual a zero se x menos 5 é igual a zero. Essa é mais fácil. X igual a 5. Beleza. Aqui eu sei que o meu A é um número positivo, tá vendo? O x não tem nenhum sinal de menos grudado nele. Então, o meu A é positivo. Quer dizer o quê? Que essa função ela é uma função crescente. Aqui, ó, no x igual a 5, ela zera. Acima do x igual a 5, ela é positiva. E nos valores que vêm antes do x igual a 5, ela é negativa. Então, agora eu terminei de analisar separadamente os sinais de cada um dos fatores. Então, eu vou colocar isso aqui que eu fiz no meu quadro de sinais, tá bom? Primeiro, a minha f de x. A minha f de x é a função menos x mais 4. A função menos x mais 4, ela zera quando x for igual a 4. Vou marcar o 4 aqui. Mas, considerando que a minha inequação aceita zero, então ela está definida aqui. Como ela é uma função decrescente, ela é negativa sempre que ela for maior do que 4 e ela é positiva quando ela for menor do que 4, tá bom? Agora, eu tenho a minha segunda função, a minha g de x, meu segundo fator. G de x igual a x menos 5, tá? Ela é crescente, aqui, ó, eu vou marcar o ponto x igual a 5, que é o ponto que zera essa função, lembrando que ele é bolinha aberta, porque ela está no denominador, então não pode dar zero no denominador. E, como ela é uma função crescente, todo mundo a partir do 5 é positivo e todo mundo antes do 5 é negativo, tá vendo? Agora eu vou analisar a interseção desses sinais. Vou analisar onde que o quociente está valendo. Como? Vou separar esses intervalos em pedacinhos e vou analisar pedacinho por pedacinho. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Menos com mais, menos. Considerando que o meu enunciado está me perguntando onde que essa função é maior ou igual a zero, ela é maior ou igual a zero, aqui bolinha fechada porque aqui está definido, nesse pedacinho aqui, até chegar no 5. O 5 não está valendo, tá bom? Então, o meu conjunto solução dessa função vai ser o seguinte, ó. S igual a x maior do que 4, e x maior ou igual a 4, e x menor do que 5. Então, x pertence a R, x maior do que 4 e x menor ou igual a 5. Aqui é melhor ou. Ou ela funciona quando x maior do que 4 ou quando x maior ou igual a 4 e menor do que 5. Aqui não tem o igual, não pode ser 5, tá bom? Então, esse foi um exemplo de resolução de inequações, tá bom? Vou fazer mais exemplos agora, tá, pessoal? Uma primeira reta aqui para estudar o sinal
da minha f de x. Quando x é igual a menos 2, ela é zero. Agora eu tenho que olhar o meu a. Se o meu a é positivo, quer dizer que a minha função é crescente. Se a minha função é crescente, a retinha dela é virada indo no sentido ascendente, né? Aqui é positiva e aqui é negativa. Aí eu vou guardar essa informação aqui e vou resolver agora a minha g de x. G de x é igual a zero quando menos 3x mais 6 é igual a zero. Menos 3x igual a menos 6, x igual a menos 6 sobre menos 3, que é igual a 2. 2 vezes menos 3, menos 6. Beleza, x igual a 2. Como que eu vou resolver essa? Eu vou fazer a minha reta. No 2, essa função, ela é zero. Como o a é negativo, então essa função ela é decrescente. Então a reta é virada para cá, ó. E aqui ela é positiva e aqui ela é negativa. Agora eu tenho que estudar quando toda essa função é maior do que zero. Como que eu vou estudar isso? Vou traçar duas retas para representar, uma reta para representar cada função, mais uma reta para representar o produto. Então, a minha primeira função, a minha f de x, ela zera em menos 2 e a partir de menos 2 ela é positiva. Então, eu vou marcar um pontinho aqui, que vai ser o meu pontinho menos 2. Todo mundo antes do menos 2, a minha primeira função é negativa. E todo mundo depois, na minha primeira função é positivo, tá bom? O menos 2 zera, antes do menos 2 negativo, depois do menos 2 positivo. Agora eu vou ver quem é o ponto que zera a minha segunda função. Aqui, ó, é o ponto x igual a 2. Se eu coloquei o menos 2 aqui, eu vou ter que dar um espacinho, 2 é maior do que menos 2. E aqui eu coloco 2. Aí eu vou analisar a minha g de x. A minha g de x, ela é maior do que zero antes do x igual a 2. Porque ela é decrescente. Então, aqui, ó, é o meu x igual a 2, aqui ela é positiva. Aqui ela é zero. E aqui ela é negativa, tá bom? Aqui eu não coloquei quando a função zera, ó, a função zero aqui, em menos 2, tá? Beleza. Agora eu vou analisar o produto das duas, tá? Essa vezes essa. Como que eu faço isso? Eu vou traçar uma reta aqui para separar os pedacinhos que eu vou estudar. Fazer um pontilhado aqui. E aí eu vou estudar pedacinho por pedacinho. Por exemplo, aqui, nesse pedaço de menos infinito até menos 2, eu tenho menos com mais é menos. Eu quero que a minha função seja maior que zero. Se ela tem que ser maior do que zero, então nesse ponto aqui onde ela dá zero, ela não está definida, então a bolinha vai ser aberta. Aí agora aqui tem mais com mais com mais. Tá bom? Agora eu tenho mais com menos menos. A partir do 2, essa função vai dar negativa. E a bolinha aberta no 2, porque o 2 era a minha segunda função. Então, qual é a parte que ela está definida? Considerando que eu perguntei onde ela é maior do que zero, ela vai estar definida aqui, onde eu tenho esse mais, tá bom? Então, qual vai ser o meu conjunto solução? Vou escrever aqui embaixo. S é igual, x pertence a R. Aí eu vou analisar, ela funciona aqui, ó, entre menos 2 e 2, tá bom? Então, eu vou botar aqui x. O x vai ficar no meio, x precisa ser menor do que 2 e maior do que menos 2, tá bom? Se você quisesse, você também poderia escrever como intervalo. Como que a gente escreve intervalo?
S é igual a intervalo aberto em menos 2 e aberto em 2, porque ela não está definida nem no 2 nem no menos 2, tá bom, pessoal? Vamos fazer mais alguns exemplos. Vamos lá, resolva o produto x vezes x menos 1 vezes x menos x mais 1 maior ou igual a zero. Então, nós temos vamos dividir em três funções aqui, f de x, g de x e h de x, tá? Primeiro, vamos fazer a f de x. F de x é igual a zero se x é igual a zero, certo? Essa é a mais fácil, essa é a primeira, tá? Então, vamos marcar aqui. Quando x for igual a zero, essa função vai zerar, porque só tem x mesmo. Quando x for maior do que zero, ela vai ser positiva. E quando x for menor do que zero, ela vai ser negativa, porque aqui, ó, a é maior do que zero. A é 1, tá bom? A próxima. G de x igual a x menos 1. X menos 1 é igual a zero se x igual a 1. Então, nesse caso, o zero dessa função é o número 1. Ela é crescente, porque também o valor que acompanha o x também é um número positivo, é 1. Então, ela vai ser assim. A partir do 1 ela é mais e antes do 1 ela é menos, tá bom? Agora, a terceira vai ser h de x igual a menos x mais 1. Beleza. Menos x mais 1 é igual a zero quando menos x é igual a menos 1, ou seja, x igual a 1, multiplicando aqui por menos 1. Beleza? Aqui eu vou marcar o meu menos 1. No menos 1, x é zero, e essa função ela é decrescente, tá vendo? Então, ela é assim. Aqui ela é positiva e aqui ela é negativa. Estudando separadamente o sinal de cada uma das funções, vamos fazer o nosso quadro de sinais, tá bom? F de x é igual a x, então aqui eu vou marcar o ponto 0. 0 é o primeiro, não tem nenhum número negativo, não. Beleza. Vou marcar o ponto 0, tá? Então, aqui vai ser o meu ponto 0. F de x, ela é positiva se x for maior do que zero e negativa se x for menor do que zero. E no x igual a zero, ela é zero. Como aqui admite x ser igual a zero, porque aqui está dizendo quando essa função for maior ou igual a zero. E não tem nenhuma divisão, então não tem nenhuma restrição. Então, a bolinha é fechada no zero, tá? Vamos a g de x. G de x é uma função crescente. O número que zera o g de x é o número x igual a 1. Vou marcar aqui o meu pontinho x igual a 1. A partir de x igual a 1, a função é positiva. Antes de x igual a 1, a função é negativa. Então, aqui ela é mais e todo mundo aqui antes do 1, ela é menos, tá bom? Bolinha fechada no x igual a 1, porque ela aceita que a função seja zero, tá bom? H de x. H de x é igual a menos x mais 1. Fizemos as contas aqui. Aqui eu botei menos 1, não é menos 1, não, é mais 1. Fizemos as contas aqui. Quando x for maior do que 1, ela é negativa. E quando x for menor do que 1, ela é positiva. Isso porque essa função é uma função decrescente, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, no 1 ela vale, né? Ela dá 0. Só que aqui ela é positiva e aqui ela é negativa. Então, agora nós vamos fazer o estudo dos sinais, ó. Menos com menos, mais. Mais com mais, mais. Bolinha fechada para x igual a 0, que ela está definida. Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. Mais com mais, mais. Mais com menos, menos. Beleza, agora vamos voltar no enunciado para a gente ver qual vai ser o nosso conjunto solução. O enunciado me diz todas as vezes que essa função ela é maior ou igual a zero. Então, vamos fazer aqui o conjunto solução.
x pertence a R, x é menor ou igual a zero, ó, todo mundo de menos infinito até zero tá valendo, porque ela vai dar positiva. Aqui não tá valendo, ó, aqui tá valendo, aqui não tá valendo, mas aqui, ó, exatamente no ponto 1 tá valendo, porque aqui tem bolinha fechada, ela pode ser igual a zero. Aqui, ela dá um número positivo. Aqui ela dá zero, tá vendo? E aqui ela dá zero. Nessas duas funções, quando x é igual a 1, a função dá zero. Então, se a função dá zero, ela também está aceita. Por que ela está aceita? Porque aqui está dizendo que x precisa ser maior ou igual a zero. O igual a zero está valendo, tá bom? Aí aqui acabou o meu papel, mas você fecha as chaves aqui, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo fechar petititinho. Pegou um pouquinho do papel de baixo, mas tudo bem. Então, essa função está definida quando x for menor ou igual a zero ou quando x for igual a 1, tá? Coloquei E, mas é melhor U. Tá bom? Beleza, vamos fazer agora mais um exemplo. Determine o domínio da função f definida por raiz, f de x igual a raiz de 3 menos x sobre x mais 2. Pessoal, parece que não é uma inequação, certo? Porque está pedindo para definir o zero de uma função, o domínio de uma função. Só que como essa função ela é uma raiz quadrada, a gente tem que lembrar que tudo que está dentro da raiz quadrada precisa ser maior ou igual a zero, tá bom? Então, essa parte do domínio é que vira uma inequação, porque dentro da raiz quadrada a gente só aceita, considerando que a gente está falando do conjunto dos números reais, e nesse caso aqui só funciona se a gente estiver falando do conjunto dos números reais, tá? Então, a gente sabe que tudo que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero, e lembrando que o que está no denominador não pode ser zero, tá bom? A gente tem que lembrar dessa restrição quando for fazer o denominador. Então, vamos fazer a primeira. 3 menos x é igual a zero, menos x igual a menos 3, multiplica por menos 1, x igual a 3. Aqui, ó, o valor que acompanha o x é negativo. Se o valor que acompanha o x é negativo, então essa função ela é uma função decrescente, tá? Quer dizer o quê? Que a partir do 3 ela é menos e antes do 3 ela é mais, porque o gráfico dela vai ficar virado assim, tá bom? Beleza. Segunda é f de x igual a x mais 2. Então, x mais 2 é igual a zero quando x igual a menos 2. Essa função é uma função crescente, tá bom? Isso quer dizer o quê? Que o gráfico dela vai ser assim, aqui é positivo, aqui é negativo. Aqui é menos 2 e aqui é x igual a 3, tá bom? Agora, vamos fazer o nosso quadro de sinais aqui. Pra gente estudar direitinho. Eu não dei nome, não, porque o nome dela já é f de x, eu não quis dar nome às funções separadamente para não embolar, tá bom? Vou colocar a própria função. 3 menos x aqui, x mais 2 aqui. E aqui é 3 menos x sobre x mais 2. Beleza, vamos marcar os pontos que nos interessam aqui. Aqui eu tenho que marcar o ponto x igual a 3. Vou marcar ele aqui, porque o outro eu já sei que dá menos 2 e o menos 2 vem antes, ó. A gente tem que sempre tomar cuidado com a ordem, tá? Então, aqui é 3 e aqui é menos 2. Vamos lá. A partir do ponto x igual a 3, essa função ela é negativa. E antes do ponto x igual a 3, ela é positiva. Então, eu vou marcar aqui todo mundo que vem antes do 3 mais e depois do 3 menos, tá bom? Agora, x mais 2. Essa função é uma função crescente, todo mundo acima do menos 2 é positivo e antes do menos 2 é negativo. Então, aqui, ó, aqui é o meu menos 2. Então, todo mundo para cá é positivo e todo mundo para cá é negativo. Agora, a gente tem que lembrar da restrição, tá?
x não pode ser igual a menos 2, porque se x for igual a menos 2, vai ficar menos 2 mais 2, que é 0, tá? E não existe divisão por 0. Então, aqui o menos 2, você tem que sempre colocar a bolinha aberta, tá? E no 3, será que ela está definida no 3? Se x igual a 3, vai ficar 3 menos 3, que dá 0. Mas o numerador pode ser 0. Então, não tem problema. Aqui pode ser 0, tá? Aqui é a bolinha fechada, porque pode ser 0. E aqui é a bolinha aberta, porque não pode ser menos 2, tá bom? Agora, vamos fazer o produto dos sinais para a gente ver qual é o resultado, tá? Mais com menos, menos. Mais com mais, mais. Menos com mais, menos. Bolinha aberta no menos 2, bolinha fechada no 3. Então, esse pedacinho aqui é o que está valendo, tá bom? Vamos escrever o nosso conjunto solução. A gente sabe que o conjunto solução é x precisa ser maior do que menos 2 e menor ou igual a 3, tá bom? Então, vamos lá, o domínio da minha função, aqui eu não vou colocar o S de conjunto solução, porque a pergunta não foi essa, a pergunta foi o domínio da função. Então, eu vou escrever isso, o domínio da f é igual a x pertence a R, só o nome que muda, x pertence a R, aqui eu vou colocar x é menor ou igual a 3 ou maior do que menos 2. Se você colocasse separado, não fazia diferença não, tá? Se você acha difícil fazer assim junto, quiser colocar x maior do que menos 2 ou x menor ou igual a 3. Pode ser também, tá bom? Não tem problema não. Nesse caso não é ou, nesse caso é e. Porque ele tem que ser maior do que menos 2 e tem que ser menor do que 3 para fazer parte do domínio da função, tá? Então, você teria que colocar aí, se você não tivesse usado esse método que eu fiz aqui. Beleza, vamos fazer mais um exercício. Resolva. Aí, nós temos uma inequação quociente. Olhando de cara, dá vontade de já sair resolvendo esse lado. Mas lembra na aula de inequações produto e quociente que eu expliquei que um dos fatores, um dos membros precisa ser um quociente e o outro membro precisa ser 0? Nesse caso aqui, ó, esse membro não é 0. Ele é menos 1, então a gente vai ter que mexer nele, tá? Como que a gente vai mexer? A gente vai fazer assim, ó. 3x menos 1 sobre menos x menos 1. Aí, esse menos 1, a gente vai passar para cá, vai ficar mais 1. Ou somar mais 1 dos dois lados, tá? Tanto faz como você quiser fazer. Beleza, aqui eu vou ter que tirar o MMC, tá? Não tem jeito. Eu sei que vocês não gostam de MMC, mas vai ter que tirar. MMC entre menos x menos 1 e 1. Claro que é fácil, né? Porque aqui, ó, MMC entre menos x menos 1 e 1 é menos x menos 1. Aí, aqui eu vou multiplicar por 1 e aqui eu vou multiplicar por menos x menos 1. Aí, eu vou fazer o resultado do MMC dividido pelo denominador. Então, menos x menos 1 dividido por menos x menos 1 dá 1. O resultado do MMC dividido pelo denominador. Menos x menos 1 dividido por 1 dá menos x menos 1. Aí, agora eu pego esse carinha aqui e multiplico pelo de cima. Tá bom? 1 vezes 3x menos 1 dá 3x menos 1. E menos x menos 1 vezes 1 dá menos x menos 1. Isso tudo é menor ou igual a 0, tá? Vou continuar essa conta aqui. Como que eu vou continuar essa conta? Eu vou juntar x com x, número com número, tá? Resolver. Então, 3x menos x dá 2x. Menos 1 dá menos 2. Tudo isso sobre menos x menos 1 é menor ou igual a 0. Então, na verdade, vai ser esse carinha aqui que eu vou resolver agora, tá bom? 2x menos 2 sobre menos x menos 1 menor ou igual a 0. Então, eu vou chamar f de x de 2x menos 2. E vou resolver, tá bom? 2x menos 2 igual a 0 equivale a dizer que 2x igual a 2. X igual a 2 sobre 2, x igual a 1. Beleza. Então, esse é o valor que zera a minha função, no x igual a 1. Essa função, ela é crescente, porque aqui é positivo, é 2 positivo, tá bom?
Então, ela é crescente. A gente vai escrever o gráfico desse jeito. Para cá é positivo, para cá é negativo, tá bom? Vamos fazer a próxima. G de x igual a menos x menos 1. Menos x menos 1 igual a 0. Menos x igual a 1. Isso aqui não é uma equivalência, não. Menos x igual a 1, aí eu vou multiplicar por menos 1, vai ficar x igual a menos 1. Então, menos 1 vai ser o zero da minha função, tá? Vou marcar o meu menos 1 aqui. Essa função, ela é decrescente, porque o x, o valor que acompanha o x, o a, é negativo. Então, eu vou ter que desenhar o gráfico desse jeito aqui. Para cá ela é positiva e para cá ela é negativa, tá bom? Então, todo mundo, a partir de menos 1, todos os valores de x maiores do que menos 1 tornam a f de x negativa. E todos os valores de x menores do que menos 1 tornam a f de x positiva. Então, agora vamos fazer o nosso quadro de sinais. O que o nosso quadro de sinais vai nos indicar? Nós temos a f de x é igual, ela zera quando x for 1. Ó, tá aqui a análise do sinal da minha f de x. Então, eu vou marcar aqui o meu ponto quando x for 1. E a partir de 1 ela é positiva, porque ela é uma função crescente. Antes do 1 ela é negativa e no x igual a 1 é 0. Como a minha função, como o enunciado dela está perguntando onde esse quociente é menor ou igual a 0, o 0 está definido. Então, aqui é bolinha fechada, tá? Vamos analisar agora o g de x. O zero do meu g de x é x igual a menos 1. Então, eu vou marcar aqui em todo mundo meu x igual a menos 1. A partir do x igual a menos 1... ela é negativa. E antes do x igual a menos 1, ela é positiva. A g de x é positiva. Então, eu vou botar aqui. Aqui ela é positiva. Aqui ela é negativa, desculpa, tô ficando bugada. E aqui ela é positiva, porque ela é decrescente, tá bom? Beleza. Só que será que ela é definida no x igual a menos 1? Então, esse menos x menos 1 está no denominador. Se ele está no denominador, ele não pode dar zero. Então, ela não é definida no x igual a menos 1. É bolinha aberta, tá bom? Agora, a gente vai fazer o estudo de cada pedacinho para saber onde que essa função respeita o enunciado dela, que é o quociente ser menor ou igual a 0, tá bom? Onde que ela vai respeitar o enunciado? Aqui, mais com menos com mais, menos. Bolinha aberta no menos 1. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Bolinha fechada no 1. Então, quem vai ser o meu conjunto solução? X pertence a R. O conjunto solução é onde ela é negativa, porque foi isso que o enunciado pediu. Então, ela é válida de menos infinito até menos 1 e de 1 até mais infinito, tá bom? Aqui que ela é válida. Então, como é que a gente vai colocar isso no meu conjunto de solução? X menor do que menos 1 ou x maior ou igual a 1, tá bom? Esse é o nosso conjunto de solução. Tá, pessoal? Então, pessoal, acabamos aqui a resolução dessa aula de exercícios de inequações produto e inequações quociente. Espero que vocês tenham entendido a